Olá, eu sou Stephanie Siqueira, médica, mestre em Educação em Diabetes e diretora da Clínica Diabetes Saúde. Eu estou aqui hoje pelo programa de educação e eu vou fazer para vocês a palestra a respeito de diabetes e gestação. Se tiver alguma dúvida, é só mandar que a gente vai respondendo, tá? Só lembrar de inscrever no canal no YouTube, que sempre vai ter algum vídeo interessante a respeito de saúde. Vamos lá? Diabetes e a gestação, conheça os riscos e cuidados. Diabetes mellitus é uma doença caracterizada pela elevação da glicose no sangue, que é a hiperglicemia, e pode ocorrer devido a defeitos na secreção e ou na ação do hormônio insulina, que é produzido no pâncreas pelas chamadas células beta. Nessa primeira figura a gente consegue ver a localização aqui do pâncreas no abdômen, e na segunda a gente consegue entender o mecanismo de ação da insulina. Então, na presença de glicose no sangue, o pâncreas vai liberar insulina na circulação. Essa insulina vai se ligar a seu receptor na célula e vai promover a abertura dessas portas para a glicose poder entrar e dar energia para as nossas células funcionarem. Os tipos de diabetes na gestação. Então, aqui a gente tem duas situações. Primeira, o diabetes mellitus gestacional, que é aquele diabetes diagnosticado durante a gestação, e a gestante com diabetes mellitus, que é aquela mulher que já tinha o diabetes e engravidou. Então, é sabido que a incidência do diabetes mellitus gestacional ela tem aumentado em paralelo com o aumento do diabetes mellitus tipo 2 e da obesidade na população. A ocorrência de gestações em mulheres com diagnóstico pré-gestacional também tem aumentado nas últimas décadas, ou seja, diagnóstico daquelas mulheres que já tinham o diabetes e engravidaram. Então, a gente vê um aumento dessas duas situações, o que aumenta a importância desse tema. Então, vamos começar pelo diabetes mellitus gestacional. Ele é marcado por intolerância aos carboidratos de gravidade variável, que se inicia durante a gestação atual e não preenche os critérios diagnósticos de diabetes mellitus franco. Ele é o problema metabólico mais comum na gestação e tem uma prevalência entre 3 a 25% das gestações. Vai variar de acordo com o grupo étnico, com a população, com o critério diagnóstico utilizado. Ainda dentro dos fatores de risco, o crescimento fetal excessivo, aquele bebê grande, polidrâmino, que é o excesso de líquido amniótico, a gente consegue ver aqui na ilustração, hipertensão, que é a pressão alta, ou pré-eclâmpsia na gravidez atual. Com relação aos antecedentes obstétricos, essa mulher já teve abortamentos de repetição, já teve um histórico de malformações, de morte fetal ou neonatal, de macrosomia, que é aquele bebê que nasceu grande, ou diabetes mellitus gestacional na gestação anterior, ela tem um risco maior. Síndrome do ovário policístico, baixa estatura, que é uma altura abaixo de 1,5 m, e hemoglobina glicada acima de 5,9 no início da gestação, no primeiro trimestre. Então, glicada, só para lembrar, é aquele exame que mostra para a gente uma média da glicose dos últimos 3 meses. E como que é feito o diagnóstico do diabetes mellitus gestacional? É através do pré-natal. Então, essa paciente, assim que descobre a gestação, ela deve buscar assistência para iniciar esse pré-natal o mais precocemente possível. Vamos considerar que no cenário ideal, ela chegou para iniciar esse pré-natal antes de 20 semanas. Então, vai ser solicitado o exame de glicemia de jejum para ela e, através do resultado desse exame, nós vamos classificá-la. Se ela apresentou uma glicose de jejum acima de 126, ela provavelmente tem um diabetes mellitus. Se essa glicose de jejum ficou entre 92 a 125, ela provavelmente tem um diabetes mellitus gestacional. Por que eu estou dizendo provavelmente? Provável diabetes mellitus, provável diabetes gestacional. Porque esse exame ele precisa ser repetido para confirmar o diagnóstico. Então, você pede novamente. Se porventura a glicose dela estava abaixo de 92, ela vai ser orientada a, quando tiver com 24 a 28 semanas, realizar um teste oral de tolerância à glicose. Vamos seguir o fluxograma? Então, o que é esse teste oral de tolerância à glicose? Ela vai colher o sangue de jejum, vai receber um líquido para tomar que tem 75 gramas de glicose e vai colher sangue novamente na primeira e na segunda hora após a ingestão desse líquido. Vão ser analisados os valores de glicose nesses três momentos, de jejum, primeira hora e segunda hora. Se em qualquer um desses três momentos a glicose estiver acima do valor de referência, já é considerado um diabetes mellitus gestacional. Então, vai ser
No caso da glicose de jejum, ficar entre 92 a 125, a glicose na primeira hora acima de 180 ou a glicose na segunda hora entre 153 a 199. Se acontecer dessa glicose de jejum passar de 126 ou da glicose na segunda hora estar acima de 200, ela tem provavelmente um diabetes mellitus que ainda não havia sido descoberto. Ele é pré-gestacional. Em outro cenário, a paciente vai iniciar o pré-natal, mas ela já tem 20 a 28 semanas de gestação. Então, ela vai ser orientada a, nesse período entre 24 a 28 semanas, realizar o teste oral de tolerância à glicose. Se ela iniciar esse pré-natal também após as 28 semanas, já vai ser solicitado imediatamente o teste oral de tolerância à glicose e o valor de referência ele vai ser o mesmo. Qualquer um dos 3 momentos alterado confirma o diagnóstico de diabetes mellitus gestacional. E se ela passar de jejum de 126 ou na segunda hora de 200, é um diabetes mellitus prévio. Para a gente fixar bem, então vamos concluir. O diabetes mellitus gestacional é aquela mulher com hiperglicemia detectada pela primeira vez durante a gestação, com níveis glicêmicos sanguíneos que não atingem os critérios diagnósticos para diabetes mellitus, ou seja, a glicemia de jejum dela não ultrapassou 126 e a glicemia na segunda hora não ultrapassou o valor de 200. O diabetes mellitus diagnosticado na gestação, o overt diabetes, vai ser classificado como uma mulher sem o diagnóstico prévio de diabetes, com hiperglicemia detectada na gravidez e com níveis glicêmicos sanguíneos que atingem os critérios da Organização Mundial de Saúde para o diabetes. Um ponto importante que vale a pena acrescentar é que o teste oral de tolerância à glicose ele deve ser precedido por dieta sem restrição de carboidrato, ou com no mínimo ingestão de 150 gramas de carboidrato nos 3 dias anteriores ao teste e um jejum de 8 horas. Isso é importante por quê? Porque alguns pacientes eles costumam reforçar a adesão à dieta, eles vão fazer uma dieta mais rígida nos dias anteriores ao exame e pode acabar falseando o resultado e atrasando o nosso diagnóstico. Passando para a parte do tratamento, por que a gente deve tratar esse diabetes gestacional? Porque as evidências sugerem que a intervenção em gestantes com diabetes gestacional ele pode diminuir a ocorrência de eventos adversos na gravidez, tanto para a mãe quanto para o bebê. O tratamento ele é baseado na tríade de tratamento do próprio diabetes mellitus, que é alimentação adequada, orientação alimentar, exercício físico regular e avaliar a necessidade de medicação. Reforça-se ainda a importância do acompanhamento por uma equipe multidisciplinar. O objetivo da orientação alimentar é promover um ganho de peso adequado e um controle metabólico satisfatório. O cálculo do valor calórico total da dieta ele deve ser feito de acordo com o índice de massa corporal, ou seja, como é que estava o peso, o estado nutricional dessa paciente antes de engravidar ou no início da gestação. O ganho de peso indicado ao longo da gestação, ele se baseia idealmente na avaliação do IMC pré-gestacional ou no IMC obtido no início do pré-natal. A dieta dessa gestante vai ter 40 a 55% das calorias do dia proveniente dos carboidratos, 15 a 20% de proteínas e 30 a 40% de gorduras, com a recomendação de um consumo mínimo diário de 175 gramas de carboidratos, 71 gramas de proteína e 28 gramas de fibra. Qual a importância de citar isso aqui? A importância de que não deve ser excluído o carboidrato da dieta. Às vezes a pessoa vai se assustar com o diagnóstico de diabetes e vai parar de comer carboidratos. A indicação é mínimo de 175 gramas de carboidrato, mas claro que isso é individualizado. Essa é uma recomendação geral, é a nutricionista que vai definir, junto com a paciente. Existe uma recomendação para preferir o consumo de alimentos que contenham carboidratos com baixo índice glicêmico. Então, essa dieta com baixo índice glicêmico, ela se associou à diminuição da necessidade de indicar o uso de insulina e o menor ganho de peso do concepto. Para quem não entende o conceito de índice glicêmico, no final da aula vai ter o link do vídeo da nutricionista Deborah Bowen, que vai explicar direitinho esse conceito. O vídeo tá aí. Então, aqui mais uma dica. Quais são os adoçantes que são recomendados pela Sociedade Brasileira de Diabetes? O aspartame, a sacarina,
o acesulfame K e a sucralose. Esses adoçantes, é interessante a gente observar que eles costumam vir divididos por cores. Então, a gente pode observar os adoçantes que são aspartame, a base de aspartame, a embalagem, independente da marca, costumam ter a cor amarela. Os que têm sacarina costumam ter a cor vermelha. E os que têm a sucralose, na embalagem predomina o azul escuro. Então, isso não é uma regra, mas vale a pena para facilitar para a gente localizar no supermercado, na farmácia. E quando se trata de adoçantes, o ideal é consumir com moderação. Só deixar claro que não tem nenhum conflito de interesse com relação a essas marcas, foi meramente para ilustrar mesmo. Nós chegamos agora no segundo pilar do tratamento, que é o exercício físico. Então, a prática de exercício físico ele deve fazer parte do tratamento do diabetes mellitus gestacional, respeitando-se as contraindicações obstétricas. Então, conversar com o obstetra e ver a opinião dele, está liberado ou não o exercício físico. Quais são os benefícios do exercício físico? Sensação de bem-estar, menor ganho de peso durante a gestação, redução da adiposidade fetal, melhor controle glicêmico e menos problemas durante o parto. Então, o exercício físico, ele é um aspecto fundamental no tratamento de qualquer tipo de diabetes mellitus, seja o gestacional, seja o diabetes pré-gestacional. É importante ressaltar que existem contraindicações, que são hipertensão induzida pela gravidez, ruptura prematura de membranas, trabalho de parto prematuro, sangramento uterino persistente após o segundo trimestre da gestação e uma restrição do crescimento intrauterino. Então, você deve conversar com o obstetra para ele te orientar se você pode ou não realizar o exercício físico. Quando a gente vai começar a falar sobre medicação, é importante ressaltar o monitoramento das glicemias. Ele deve ser feito antes e após as refeições, 4 a 7 vezes por dia, especialmente nas gestantes que usam insulina. Esses horários costumam ser antes e após o café, antes e após o almoço, antes e após o jantar e pode ser solicitado ainda antes e após o lanche da tarde, antes de deitar e na madrugada, entre 2 e 4 horas da manhã. O que se busca com o tratamento é uma meta de glicose de jejum abaixo de 95, na primeira hora pós-prandial abaixo de 140 e na segunda hora pós-prandial abaixo de 120. Quando se observa que a gestante já vem há 2 semanas com intervenção alimentar, fazendo exercício físico regular se tiver sido autorizado, e os níveis de glicose eles permanecem elevados, ou seja, a glicose de jejum está acima de 95, a glicose na primeira hora pós-refeição está acima de 140 e na segunda hora está acima de 120, aqui a gente tem a indicação de iniciar o tratamento farmacológico, de entrar com medicação. Também pode ser usado o critério de crescimento fetal. Então, a medida da circunferência abdominal do feto, através do ultrassom, se ela for igual ou superior ao percentil 75 em um ultrassom realizado entre 29 a 33 semanas de gestação, está indicado o início da insulinoterapia. Quais são as medicações disponíveis? As insulinas NPH, regular, Aspart e Lispro. Ainda aguardando mais estudos, a gente tem a metformina, a insulina glargina e a insulina Datemir, que vem sendo usada para o diabetes tipo 1. Então, lembrando que as orientações nutricionais e o exercício eles continuam. A medicação vai ser um adicional. Então, foi feito todo o cuidado durante a gestação e já aconteceu o parto dessa criança. Então, a gestante ela precisa ser orientada que esse diabetes nem sempre ele vai persistir após o parto. Depois de 6 semanas que ocorreu o nascimento da criança, deve ser realizado um novo teste oral de tolerância à glicose e, se ele vier normal, ela precisa ser orientada a repetir a glicemia de jejum pelo menos uma vez por ano. Se porventura esse novo teste oral veio com alteração, ela vai ser tratada de acordo com o diagnóstico que foi feito, se foi um pré-diabetes, se foi um diabetes mellitus tipo 2. O histórico de diabetes mellitus gestacional, ele configura um fator de risco para desenvolver o diabetes mellitus tipo 2. Então, essa paciente, ela deve ser orientada depois do parto a reduzir o peso corporal, manter um peso corporal adequado, manter o exercício físico regular e avaliar a necessidade de iniciar o uso de metformina. Tudo certo até aqui? Se tiver dúvida, não precisa preocupar.
É só entrar em contato com a gente, pode ser através das nossas mídias sociais, que estão no final da aula, ou dos telefones da clínica. Essa é a aula da doutora Débora Boen, nutricionista. É um vídeo que está no nosso canal do YouTube, nomeado Quem tem diabetes pode comer frutas de alto índice glicêmico? Nesse vídeo, ela explica de uma maneira muito didática o conceito de índice glicêmico. Agora nós vamos passar para as gestantes com diabetes mellitus, que é aquela mulher que já tinha um diagnóstico, que já tinha um diabetes mesmo antes de engravidar. É importante a gente saber que essas alterações nos níveis de glicose, elas têm efeito desde a fertilização, que é quando o espermatozoide vai fecundar esse óvulo, a implantação desse óvulo no útero, afeta também a organogênese, que é a formação do bebê, pode ocasionar complicações fetais, aumenta o risco de aborto precoce, de defeitos congênitos graves, que são as malformações, e retardo no crescimento fetal. Manifestações maternas também elas podem acontecer, principalmente se ela já tem alguma complicação, como a retinopatia, a neuropatia, a nefropatia ou a vasculopatia, que são complicações crônicas do diabetes. No grupo de gestantes com diabetes mellitus, a gente tem duas situações. Então, a gente tem a gestante com diabetes prévio, ela já sabia que tinha um diabetes, e tem aquela gestante que não sabia que tinha um diabetes. Ela foi fazer a consulta de pré-natal e apareceu uma glicose de jejum maior ou igual a 126, ou uma glicada que foi solicitada maior ou igual a 6,5. Então, ela tinha diabetes, só não sabia ainda. Nos dois casos, a conduta é a mesma: prevenir as complicações mais graves nessas mulheres e no bebê. Mulheres com diabetes em idade fértil, elas precisam ser orientadas de que o diabetes pode complicar a gravidez e que uma gravidez pode agravar o diabetes. Então, é fundamental o aconselhamento, a fim de se evitar uma gravidez não planejada. É preciso esclarecer nesse aconselhamento que um bom controle glicêmico antes da gestação, antes da concepção e durante toda a gravidez vai resultar em uma redução dos riscos de aborto, de malformações, de natimortalidade e de morte neonatal. Então, um bom controle de glicose, mesmo antes de engravidar, ele é fundamental. A organogênese, que é a formação do bebê, ela ocorre antes da 7ª semana de gestação. Então, quando a mulher ela engravida com um nível ideal de hemoglobina glicada que é menor do que 6, tende a diminuir o risco de malformações fetais e abortamentos. A gravidez ela tem que ocorrer, então, quando o diabetes estiver bem controlado, por isso a importância de se planejar, lembrando que a glicose alterada ela interfere desde a fecundação. É importante também ressaltar que mulheres que estejam com nível de hemoglobina glicada acima de 10, elas devem ser desencorajadas a engravidar até que elas alcancem o melhor controle, tanto para a proteção do bebê quanto para a proteção da mãe. A saúde da mãe tem que ser avaliada para ser identificada alguma complicação crônica. Ela tem doença renal, ela tem neuropatia, ela tem retinopatia, doença cardiovascular ou hipertensão, alteração dos níveis de colesterol, de triglicerídeo, tem depressão, tem disfunção tiroidiana. Essas e outras situações elas precisam ser tratadas, iniciar o tratamento mesmo antes de engravidar. Então, feito o diagnóstico da gestação, vai ser iniciado o tratamento. O tratamento ele segue novamente os pilares do tratamento do diabetes mellitus, que é orientação alimentar, exercício físico, medicação e o acompanhamento por uma equipe multidisciplinar. A orientação alimentar tem como objetivo uma orientação dietética individualizada que forneça os nutrientes essenciais para o adequado desenvolvimento do concepto, visando o ganho de peso adequado da mãe. A quantidade de calorias, assim como o diabetes gestacional, é baseada no IMC, na frequência e na intensidade de exercício físico e no padrão. O ganho de peso esperado também tem relação com o IMC pré-gestacional ou no início da gestação. Então, se essa gestante tem um IMC entre 18 e 24, que é um IMC normal, ela pode ganhar entre 11,5 kg a 16 quilos. Se esse IMC antes da gestação já estava acima de 30, que é o critério de obesidade, a intenção é que ela fique com um ganho de peso entre 5 e 9 quilos, mas essa avaliação é individualizada. Na composição da dieta, a gente vê mais uma vez 40 a 55% das calorias do dia de carboidratos, 15 a 20% de proteínas e 30 a 40% de gorduras. Não existe indicação, mais uma vez, de suspender o consumo de carboidratos.
10 a 15% dessas calorias, elas têm que estar concentradas no café da manhã, 30% no almoço e jantar, e o restante nos lanches, com o objetivo de evitar picos de glicose, que são as hiperglicemias, hipoglicemias e até mesmo a cetose. Essa é uma recomendação geral, mas na verdade tem que ser individualizado. E é importante mais uma vez dizer, preferência ao consumo de alimentos que contenham carboidratos com baixo índice glicêmico. Aqui também ganha importância. A ceia, ela tem uma grande importância, em especial para as mulheres que fazem uso da insulina IPH à noite, então não deixar de se alimentar à noite. A recomendação é que ela contenha 25 gramas de carboidratos complexos, são aqueles carboidratos com baixo índice glicêmico, além de proteínas ou lipídios, para evitar a hipoglicemia durante a madrugada. Lembrando sempre que o consumo de álcool está contraindicado na gestação. Passando para os exercícios físicos, mais uma vez, a prática produz a sensação de bem-estar, melhora o controle do peso, reduz a adiposidade fetal, diminui alterações no trabalho de parto, reduz a resistência à ação da insulina, facilita a utilização periférica de glicose e melhora o controle da glicose. Então, devem buscar atividade física de baixa intensidade mulheres que antes de engravidar eram sedentárias. E os exercícios de moderada intensidade, eles estão liberados para aquelas mulheres que já praticavam algum tipo de exercício. A recomendação é diariamente por pelo menos 30 minutos. Nesse grupo também existem as contraindicações, que vão ser doença hipertensiva induzida pela gravidez, que não, sem o controle adequado, ruptura prematura de membranas, trabalho de parto prematuro, sangramento uterino que persiste após o segundo trimestre, incompetência istmo-cervical, restrição do crescimento intrauterino, síndrome nefrótica, uma retinopatia pré-proliferativa severa e proliferativa, hipoglicemia sem aviso, aquela paciente que não tem sintomas quando a glicose está reduzindo, e neuropatia periférica avançada ou desautonomia. Passando para o terceiro pilar, que é a medicação. É importante descontinuar o uso de antidiabéticos orais, a gente vai suspender os comprimidos que são usados para o controle da glicose, e o tratamento ele é feito com o uso da insulina. Ela pode ser iniciada já logo antes de engravidar, quando essa gestação está sendo de uma forma ideal planejada, ou logo após o diagnóstico da gravidez. A administração dessa insulina é feita em esquemas intensivos, com múltiplas doses de insulina, ou através do sistema de infusão subcutânea de insulina, que é também conhecido como bomba de insulina. Nas gestantes que já faziam uso de insulina, tem que ser avaliado qual insulina está sendo usada, se não for adequada para a gestação, substituir. E as doses têm que ser acompanhadas. Existem alterações metabólicas na gravidez que fazem com que no primeiro trimestre haja uma necessidade de reduzir a dose em 10 a 20% em geral. Com 18 a 24 semanas, volta a aumentar a necessidade de insulina. Então, essas doses costumam ser aumentadas nesse momento. E no final do terceiro trimestre, no final da gravidez, já no terceiro trimestre, a gente observa que as doses chegam a 2 a 3 vezes o valor inicial da dose total de insulina que era usada. Isso por causa do aumento da produção dos hormônios placentários, que tem um efeito antagônico ao da insulina. As gestantes que têm o diabetes tipo 2, que não faziam uso de insulina, vai suspender a medicação oral e entrar com a insulina, numa dose inicial diária entre 0,5 a 7 unidades por quilo de peso, e vai ser feito um reajuste frequente de acordo com a glicemia. Seja o diabetes tipo 1 ou tipo 2, no final do primeiro trimestre, existe a indicação de avaliar o uso do AS da aspirina na dose de 60 a 150 mg por dia, com o intuito de reduzir o risco de pré-eclâmpsia nessas gestantes. Os ajustes nas doses de insulina vão ser feitos através da monitorização dessas glicemias capilares e dos exames laboratoriais. É importante que se faça essas medições antes das refeições, 1 hora após as refeições, ao deitar e entre 2 e 4 horas da manhã ocasional. As metas a serem buscadas é uma glicemia pré-prandial antes das refeições entre 63 e 95, 1 hora após as refeições até 140, e nas pacientes que têm um risco aumentado de queda de glicose, a glicemia de jejum pode ser aceita até o valor de 99, ao deitar de 80 a 120 e entre 2 e 4 horas da manhã, 80 a 120. Também podem ser usados no monitoramento da glicemia os sistemas de monitoramento contínuo de glicose, que eles vão avaliar a glicose intersticial. Quando esse sistema
utilizado, o objetivo é que se mantenha 70% das medições de glicose dentro do alvo, que é entre 63 a 140 mg por decilitro de glicose. 5% dessas glicoses pode ficar abaixo do alvo e 25% é permitido que fique acima do alvo. Quando a gente avalia esses 5% de glicose abaixo, é aceitável que até 4% esteja abaixo de 63 e 1% abaixo de 54 mg por decilitro, para garantir a segurança dessa gestante e do bebê. É importante ressaltar que, de acordo com as diretrizes, não existe estudo nacional de custo-efetividade com o uso do sistema de monitoramento contínuo de glicose em tempo real na gestação. O uso dessa tecnologia ele pode estar indicado nos casos de gestantes com grande variabilidade glicêmica. Esses sistemas eles mostram melhor essas variações de glicose, porque eles nos dão um número maior de medições ao longo do dia, ou naquelas que têm um risco de hipoglicemia sem aviso, que é aquela gestante que a glicose está reduzindo, mas ela não percebe. A glicada também é importante, ela tem que ser medida na primeira consulta e mensalmente até que seja atingida a meta de uma glicada menor do que 6%. Se você atingiu essa meta, você pode passar para esse exame a cada 2 a 3 meses, vai depender da paciente. Com relação ao parto, o diabetes ele não é uma indicação absoluta de cesariana. Então, nas gestantes bem controladas, a indicação da via de parto é obstétrica, ou seja, você precisa conversar com o seu obstetra e juntos vocês vão decidir qual é a via mais adequada, de acordo com a recomendação desse médico. É importante a gente controlar os níveis de glicemia capilar a cada hora, durante todo o trabalho de parto, em todo o período pós-anestésico. E o parto eletivo, ele pode ser realizado por indução do trabalho de parto ou por uma cesariana, se houver indicação materna ou fetal. Passando para os cuidados no pós-parto, após o parto, como é o diabetes mellitus gestacional, a necessidade de insulina ela cai abruptamente. Então é importante ajustar para 30% da dose final da gestação em média, ou ajustar para a dose de antes de engravidar. E por fim, mas de uma importância muito grande, está o aleitamento. A amamentação exclusiva é a nutrição ideal para o bebê e promove proteção contra infecções. Vale reforçar que o diabetes, seja gestacional, seja o diabetes pré-concepcional, eles não configuram uma contraindicação à amamentação. Caso tenha ficado alguma dúvida, é só entrar em contato, que a gente está à disposição. Pode ser através das nossas mídias sociais, então tem o nosso Facebook, que é o Diabetes Saúde, o nosso Instagram, que é Educação em Diabetes, mas escreve sem a cedilha e sem o acento. O nosso canal do YouTube, que é o Diabetes Saúde, vale a pena se inscrever porque tem muitos vídeos interessantes com assuntos relacionados à saúde, obesidade, diabetes. E o nosso site, que é o www.diabetessaude.com.br. Vocês podem entrar em contato também através dos telefones da clínica e muito obrigada pela atenção.